Meus amados irmãos, a gente se sente feliz quando pode estar com a Bíblia na mão e olhar a palavra de Deus e ver o que ela diz ao nosso coração. E a gente sabe que o mundo está dividido em dois turnos, em dois tipos de pensamentos, em dois tipos de ações. Os que têm ações de proclamar, de adorar a Deus, como nós estamos aqui, e assim como nós estamos aqui, tem em vários lugares no Brasil e no mundo, pessoas reunidas dizendo que Deus é Senhor, que Deus é dono das nações, que Deus é que comanda as políticas e as religiões. Não podemos esquecer disso. Mas nesse grupo de pessoas criadas por Deus, uns têm o projeto de adoração, outros têm o projeto apenas de lazeres. E nós, semana passada, nós tivemos aí um final de semana, onde grupos se reuniram em retiros e outros tiveram em lazeres de carnaval. E a gente percebeu que uma das escolas de samba olhou para os cristãos e disse: vocês são conservadores, nós vamos enlatar vocês. Ou seja, vocês não têm condições de serem derrotados por Deus porque vocês são conservadores. Não era essa a ideia, mas eu trago para mim com essa ideia. Disseram que nós somos conservadores e louvado seja Deus porque somos conservadores. Somos crentes. Declaramos que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Então hoje, nesse primeiro domingo, depois dessas grandes festas, depois das grandes festas espirituais, porque foram dias assim de que reuniões, onde várias pessoas das igrejas cristãs se organizaram em reuniões, estudando a palavra de Deus, outros praticando os seus lazeres, mas hoje é o primeiro domingo depois destas festas, tanto as que não são religiosas como as que são religiosas. Mas eu pensei num texto que está em Daniel 5, e a Bíblia trata desse Daniel 5 como uma festa, só que é uma festa que termina com a morte, porque quando a pessoa não olha para Deus, não engrandece a Deus, ela está no risco de morte. A qualquer tempo, Deus não tem... Hoje na hora da escola dominical nós falamos que Deus é eterno e que os seus propósitos não precisam ser executados aqui e agora no nosso tempo, mas no tempo dele. E eu olhei Daniel 5, que tem uma grande festa, e é uma festa que termina com morte. O primeiro versículo de Daniel 5 diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja, bebeu vinho, degustou o vinho. E eu gosto de olhar o Salmo 73, quando diz expressões como essa, diz que desce a largos sorvos, essas coisas deliciosas, pertencente a momentos como esses. Então eu quero entender que esse Belsazar, esse rei, ele tomou aquele vinho descendo a largos sorvos e as pessoas olhando para o rei e ele se embriagando. Então aqui é um requinte de riqueza, porque uma festa para 1000 pessoas não é uma festa minúscula. E 1000 convidados, pessoas convidadas, vinho à vontade, ideia de sabedoria, de soberania e poder. Ou seja, esse rei mostra-se soberano, cheio de poder, cheio de dinheiro, cheio de grandeza, para alegrar os seus convidados mais chegados. O versículo 2 diz assim: enquanto, gente, como eu olho
essa palavra enquanto. Um dia eu fiz um artigo sobre essa palavra enquanto. E enquanto eu estava fazendo aquele artigo, a televisão mostrou uma tragédia que uma pessoa matou outra. E eu coloquei, enquanto eu faço esse artigo, as notícias dizem isso e isso e isso. Então, esse tal de enquanto, às vezes ele é bom e às vezes ele é complicado. Assim como a palavra depois também. Tem muita gente que não sabe o que significa depois. Mas depois é uma coisa que a gente ou faz ou não faz. Ou eu faço isso ou não faço isso. É possível que nós vimos aí uma vez uma pregação que está registrada na Bíblia, e aí o registro é: uns creram, outros deixaram para outra ocasião, ou seja, depois. Mas enquanto eles pregavam e decidiam, outros zombavam. Então, 3 posições naquela mensagem. Você vai ler o livro de Atos e você vai encontrar: uns deixaram para outra ocasião depois, outros zombaram, mas alguns creram. Então, na mensagem do Evangelho, ela tem benefícios para todos, ou de responsabilizar, ou da pessoa entender e falar: é esse Jesus que eu quero. Mas aqui no versículo 2 de Daniel 5, enquanto Balsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse e o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Veja só aqui, enquanto essa gente estava ali festejando, o rei estava aqui fazendo uma questão de blasfêmia contra as questões divinas, contra as coisas de Deus, e colocando as coisas sagradas na casa poderíamos dizer aqui, a casa da prostituição, porque está dizendo aí que beberam com os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Abuso, ostentação, deboche, depreciação do que é sagrado. O rei Nabucodonosor, o pai desse homem, antes tinha trazido de Jerusalém os copos sagrados, talvez fosse ouro, prata, coisa linda, maravilhosa, porque na casa de Deus sempre tem aquilo que é de bom e de melhor. E aqui então esse rei pagão traz esses utensílios, e agora chegou a hora da depravação total com aquelas coisas da causa de Deus. Mas vamos para os versículos 3 e 4. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Eu pensei aqui num desrespeito total com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é separado para o serviço de Deus. Mas porque é separado para o serviço de Deus, nem sempre é possível preservar de uma maneira séria e sincera, porque Satanás, ele gosta de entrar aonde está aquilo que é de bom e de melhor, junto dos adoradores de Deus, e depreciar a sua grandeza, e derrubar, e destruir, porque é aquilo que Jesus falou assim, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele rouba o templo, rouba as pessoas e destrói os planos, destrói os projetos, destrói a vida, destrói a harmonia, destrói a comunhão. Eu digo nesses 2 versículos 3 e 4, desrespeito e blasfêmia com o sagrado.
e louvores inaceitáveis. Louvaram os deuses de ouro, prata, de pedra preciosa, de ferro e de madeira. Eles mudaram, era o que eles estavam acostumados a fazerem. Eles não sabiam, eles não conheciam o Deus do céu, é assim como você conhece, e que você tem alegria e satisfação em olhar o Deus do céu e se deliciar na adoração a Ele, porque a nós, os cristãos, foi-nos revelado essa grandeza de Deus e a sua maneira de querer aquilo que nós façamos, e nós adoramos o Deus do céu, porque a nós foi dado conhecer os mistérios do reino. Mas a essa gente que não foi dada a conhecer os mistérios do reino, então estava aqui louvando o ouro, os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas vamos lá para capítulo 5, versículo 5. Aqui tem uma questão importante, porque tinha lá uma palavra enquanto. Agora, no mesmo instante que eles adoraram, que eles beberam, que eles se deliciaram com aquilo que não é correto, com aquilo que não é certo diante de Deus, no mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos escrevendo, e estavam escrevendo. Então aqui tem, enquanto eles estavam bebendo, no mesmo instante, aparece a graça divina aqui para orientar sobre a última coisa que aquele homem podia ver, mas não tinha mais tempo de arrepender, porque tem muita gente que deixa para depois, fica, enquanto se festejam, agora, no mesmo instante, os dedos dos enigmas divinos aparecem na caiadura da parede. O castigo divino é informado e aquele homem percebe claramente, mas não entendeu nada. Ele percebeu como é que os dedos de homens escrevem. E hoje, aqui na hora da escola dominical, nós falamos sobre a questão das regiões celestiais. E que nós estamos aqui hoje, agora, numa região celestial. E nós, às vezes, não enxergamos nada de sobrenatural. Mas com Deus está o sobrenatural aqui nesse momento, agora. E naquela grande festa também aconteceu o sobrenatural. Esses dedos escrevendo na caiadura da parede, perto da candeia, do candeeiro, onde ele podia enxergar claramente. O castigo divino é informado e claro, porém ele não entendeu nada. O castigo divino pode ser imediato, sem tempo de arrependimento, ou disponível em tempo oportuno. O mistério da sarça ardente com Moisés entendeu que era questão de Deus, a sarça se ardendo, a sarça queimando, e Moisés entende que era questão divina, mistério divino, e ele se aproxima. Mas esse homem aqui que não tem o conhecimento de Deus e que está abusando das coisas do templo, ele não tem o conhecimento de Deus. A mão está escrevendo aí que ele vai ser punido, mas ele não percebe nada. Quando você ouve uma mensagem do Evangelho e que você não entende, e que você não se volta para Cristo, a mão de Cristo, a mensagem do Evangelho está às vezes te orientando que você vai ser punido se você não se arrepender, mas muitas vezes as pessoas não entendem nada. Esse homem não entendeu nada sobre a escrita. Moisés, como era servo de Deus, ele entendeu que era um mistério divino. O mistério dos dedos escrevendo, Deus não explicou para Baltazar, porque ele não era servo de Deus. O que Deus vai explicar para ele? Ele estava adorando a deuses de ouro, de prata, de pedra. Por que Deus tem que explicar? Se ele teve tempo de se arrepender, se ele teve tempo antes de se colocar diante de Deus, de mudar a adoração dele para o Deus dos céus, por que Deus tem que explicar agora? Deus explicou para Moisés, que era servo dele: você vai ser aquele que vai tirar o povo
escravidão do Egito. Mas versículo 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e as suas juntas e lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Você já teve medo alguma vez de tremer? Eu não sei, eu já tive medo de tremer. Como é que o corpo da gente treme sem necessidade? Mas treme. Esse homem tremeu, ele não sabia por quê, mas ele viu um mistério que ele não entendeu, e agora ele está tremendo. Então, antes da morte desse rei, o sobrenatural impôs as suas normas soberanas. Posso entender assim, deixa o meu entendimento. É como se Deus estivesse falando com ele: você debochou de mim, pegou as questões do templo, pegou os utensílios, você usou de forma errada, você blasfemou contra mim, agora chegou a sua hora de disputar as forças. Vamos disputar, Balsazar, vamos disputar as forças, rei. Você tem as forças de poder sobre a terra, mas eu estou entendendo aqui Deus falando para Balsazar: você tem as forças de poder sobre a terra, sobre os seus soberanos, sobre os seus subalternos, sobre os seus súditos, mas eu tenho poder sobre o mundo e sobre você, que é poderoso. Vamos disputar os poderes, Balsazar? Seu poder é rei, é ilimitado. O meu poder é soberano. O poder de Deus é soberano. Então agora chegou a hora da dificuldade. Não tem mais apelo. Os seus joelhos estão batendo um do outro. A sua capacidade de coragem acabou. Mas vem para o versículo 7 aí. Veja só. Depois disso, depois de atormentado, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Gente, quando a gente não entende a graça divina, é desse jeito. Lembra daquele mágico lá em Atos que queria comprar poder do Espírito Santo com dinheiro? E ele foi repreendido: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. As questões eternas são adquiridas pela fé, e nós cantamos aí: em nada ponho a minha fé, ou somente ponho a minha fé na excelsa graça de Deus. Nós já cantamos isso aqui hoje. E é isso. As questões espirituais são adquiridas por jejum, oração, joelho no chão, mas não com poder, não com proposta de suborno, que aqui está acontecendo. Aqui eu vejo: o forte enfraqueceu. A presença de morte impõe medo e fragilidade. Ele enxergou a morte. Quando ele viu aquilo, ele temeu. A morte impõe terror e busca de ajuda tardia. Está na beira da morte e busca ajuda tardia. Até os feiticeiros são convocados para ajudarem na imposição quando a morte impõe a sua chegada. Veja só que esse homem buscou os feiticeiros. Lá no livro de Levíticos, diz que a feiticeira tem que morrer. Não vai sair matando feiticeiro por aí, não. Você não está com essa autorização, não. Isso já passou naquela época. Mas você tem que entender que o feiticeiro na sua casa não pode ter ação. Você tem que ser soberano na sua casa, na sua igreja, na sua vida, na sua comunhão com Deus, e não receber as imposições dos feiticeiros. Mas esse rei, por não conhecer a Deus, ele convida os feiticeiros para interpretar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus não é interpretada por feiticeiros,
ela é interpretada por quem está em comunhão com Deus. E aí então vai chegar a vez do Daniel. Antes do próximo versículo, já que eu quero que a gente dê uma olhadinha que o apóstolo Paulo falou sobre sabedoria humana que é desprovida da graça divina. Esse rei está convidando as pessoas de sabedoria humana para resolver um problema que é divino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os que se perdem, a palavra de Deus é loucura, mas para os salvos, poder de Deus. Esse homem, encostando-se no paredão da morte, ele não tem palavra de Deus à sua disposição. Ele está ligado aos feiticeiros, aos sábios, ele não entende. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. É que as ciências humanas nunca podem entender as disposições divinas. As libertinagens apodrecem o corpo. A graça resplandece a vida. Os homens sábios da terra nunca poderão decifrar as questões eternas que nos são dispostas em forma de mistérios ou de avisos. Os feiticeiros não conseguem gerar paz espiritual aos aflitos deste mundo. Não podem. Quem pode gerar paz espiritual? Só Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho a paz, a minha paz eu vos dou. Mas o versículo 9 fala sobre poder. Com isto se perturbou muito o rei Baltazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Poder diminutivo, falta de coragem. Agora ele não pode avançar. O poder e as riquezas deste mundo não garantem felicidade. O semblante do rei denunciou a sua angústia diante da aproximação da santidade de Deus. Aquela mão era a santidade de Deus se aproximando da grande festa. Mas só esse rei viu, ninguém mais viu, porque nessa questão aqui onde tem os lugares celestiais não precisam estar apenas aqui entre nós. Eles podem estar lá naquela grande festa, mas só o poder de Deus pode demonstrar alguma coisa na festa sobre as questões celestiais que ali estavam sendo impostas àquele homem. Versículo 10. Como é bom a gente ter um conselho de mãe. E eu sei que aqui tem algumas mães. E como mãe gosta de cuidar bem do filho, seja ele o rei, seja quem for, seja com 12 anos, com 50 anos, a mãe é sempre mãe. A mãe é sempre aquela conselheira. Versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, esse rei é o filho, vive eternamente. Ou seja, não tem discernimento daquilo que é eterno. Vive aqui nesse mundo, no seu poderio, durante o tempo que for suficiente. Ela não tinha entendimento daquilo que é eterno. Ela disse ainda: não se turbe os vossos pensamentos, nem se mude o teu semblante. Veja como é uma psicóloga boa, uma conselheira boa. Não vai acontecer nada não. Ela tem a noção apenas daquele tipo de cuidado materno.
Talvez ela não tenha cuidado ou entendido o cuidado, a questão espiritual. É o primeiro conforto, essa mãe conforta esse espírito abalado. Depois, o conselho necessário. Veja os versos seguintes. Ela vem, faz, conforta aquele coração sofrido, porque é função de mãe. Você já viu? Você que é mãe, você já fez isso com alguém da sua família? Chegar e falar, não é aquela expressão carinhosa, bondosa, e depois ela faz o aconselhamento. Essa mãe aqui faz primeiro o conforto espiritual, esse espírito abalado desse rei, mas depois ela faz o aconselhamento, porque mãe sempre tem uma experiência antiga na sua vida e que no momento oportuno ela apresenta a sua posição. Veja o versículo 11, o que ela disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela não tinha mais ou menos uma boa noção sobre o que era o espírito de Daniel, a consciência da comunhão com Deus, mas ela falou assim: ele tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Aqui está um homem de Deus, que tem o espírito dos deuses excelentes, e ele agora é chefe de todo mundo ali, inclusive dos feiticeiros, porque quando você tem uma boa mensagem que vem da parte de Deus, não é apenas para o povo de Deus, mas é para todo aquele que está subordinado a ouvir aquela mensagem. Daniel é aclamado como excelente. Ele tem a sabedoria do que vem do alto. E eu digo, só essa sabedoria explica a perturbação do rei Belsazar. No versículo 12, nós encontramos aí: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, ainda a mãe elogiando, dando as qualificações, dando o relatório e o currículo de Daniel, que está no reino, e esse homem não conhecia esse servo de Deus, esse homem que tem o espírito excelente. E ela então, nesse versículo 12, ela, porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Veja a confiança, o conselho e a segurança que essa mãe tem em trazer um homem que conhece as questões espirituais celestiais do lado de Deus, muito embora não diz aqui que ela estava no interesse de ser também servo de Deus, mas ela conhecia que ali tinha um servo de Deus, um homem que tinha entendimento das questões espirituais celestiais e que podia ajudar em uma situação daquela. Ela apresenta o currículo de Daniel: sabedor de ciências de qualquer natureza, nomeado por teu pai para assuntos de governo, chegado do rei, crédito, ele dará a interpretação. E o versículo 13 e 14, nós vemos aí a dualidade da expressão desse rei, um rei que parece que não tem a noção ética naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que se pronuncia. Veja como ele diz. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Veja como ele, a mãe do rei está dizendo, ele é um homem de espírito excelente. O rei agora, na sua maneira de falar, fora de ética, eu penso
fora de ética, porque tem horas que a pessoa não tem ética no falar. Você é daqueles filhos de Judá, daqueles cativos, daqueles escravos, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Eu acho uma palavra pejorativa. Vem um servo de Deus, se coloca aqui na presença do homem, e ele ficar com essas questões pejorativas. No versículo 14, eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então eu pensei aqui na dualidade da expressão desse rei. Por um lado, ele trata como escravo. Por outro, elogia como aquele que tem o espírito excelente e que foi contratado pelo Pai para serviços especiais ali. Mas nós vamos para os versos seguintes e veremos uma entrevista do rei com Daniel. Daniel está diante agora de um rei e ele vai entrevistar. E vemos também a informação que os sábios de ciências ocultas não puderam interpretar. E vemos a informação também sobre a propina, o suborno, a vantagem que Daniel teria sendo bem sucedido na interpretação. Você viu isso? Esse rei, ele faz uma entrevista com Daniel, ele informa para Daniel que os outros que vieram antes dele não tiveram inteligência e sabedoria para resolver nada, e ele fala assim: agora, se você me mostrar tudo como eu quero, você vai ter grana fora do seu salário, propina, vantagem. Veja como aconteceu a entrevista, versos 15 e 16. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis, porque era difícil mesmo. Aquela mão que escreveu é um mistério, é Deus se mostrando poderoso em meio a uma festa de bebedeira. Se puderes ler essa escritura, fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu rei, emprego garantido. Mas veja também a posição de Daniel, a posição do rei, que não preza pelas questões da sinceridade, da honestidade, de uma conta corrente, essa questão de financeira séria e justa. Ele vai querer oferecer propina. Mas o Daniel, esse homem de Deus, ele é firme, honesto, testemunho pessoal, declaração de pessoa ilibada. Veja o que ele disse. Aqui nós vamos olhar a postura de Daniel. Os princípios, as dignidades não se negociam, não aceita os presentes da corrupção, porém informa que quem não se importa com Deus recebe a merecida punição. Então Daniel se propõe a fazer a interpretação do sonho sem custos financeiros para o rei. Veja os versículos 17 a 21. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai,
o reino e grandeza, glória e majestade. Entenda-se nesse trecho aqui que Daniel está dizendo: tudo que o rei, teu pai, recebeu foi provindo de Deus. O que você recebeu até agora foi provindo de Deus. Mas vamos continuar o versículo 19. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens todos, as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Algum momento da vida o tirano sofre. Versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Esse pai, esse rei Nabucodonosor, por causa da sua exaltação, da sua grandeza, Deus o fez tipo de um animal sem juízo, comendo pasto com os bois. Castigo. Mas deu tempo de chance de arrependimento. Para esse Balsazar, que viu tudo isso e não se retratou com Deus, não se aproximou de Deus, não se chegou a Deus, Deus não deu a segunda chance. Veja o versículo 22. Tu, Balsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Então tem pessoas que não aprendem com o sofrimento alheio. Beltesazar é o cara, de posse de poder e muito dinheiro, muita grana. Achava-se que a vida nunca se termina, que o dinheiro resolve todos os problemas, que a saúde que tinha era suficiente para sobreviver talvez sem preocupação nenhuma. Mas Daniel apresenta ao rei os crimes contra Deus e o templo e contra o povo de Deus. Aqui tem os crimes. Ele era criminoso contra Deus, contra o templo e contra o povo de Deus. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Então Daniel aqui agora nesse ponto, ele está colocando diante do rei a sua responsabilidade. Olha, você viu que o teu pai trouxe as questões, os utensílios do templo, colocou aqui, e você viu que ele sofreu um tempo por causa disso. Você deveria, eu quero agora colocar a minha interpretação, você deveria ter devolvido tudo para Israel, tudo para o templo. Você não fez isso, você usufruiu agora também e está usando de maneiras nociva aquilo que é do sagrado. Meus irmãos, aquilo que é sagrado a gente tem que entender que é sagrado. Aquilo que é de Deus é de Deus. Nada de tirar aquilo que é de Deus e usufruir de benefícios com aquilo que é de Deus para o nosso bem-estar. O que é de Deus é de Deus. A nossa adoração a Deus tem que ser a Deus. Então Daniel apresenta ao rei Balsazar a indignação de Deus contra a sua adoração a ídolos. E aí você vê o versículo 23 na sequência. E diz assim: além disso, além de tudo aquilo que ele tinha feito, de usar os utensílios do rei em uma festa não religiosa e de adoração a Deus, além disso, deste louvor aos deuses de prata
de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, Ele não glorificou. Você não glorificou. Belsazar, você usou os utensílios do templo errado. E ainda você ficou adorando os deuses de prata, tudo aquilo que Deus detesta. Vocês lembram dos mandamentos? Lá nos mandamentos tem que Deus abençoa até 1000 gerações os que o adoram verdadeiramente, e pune até a 3ª e a 4ª geração os adoradores de ídolos. E nós, domingo passado, nós falamos isso, porque estava no esboço, hoje não está, mas diante do quadro dá para encaixar. É que a punição até a 3ª e 4ª geração, Deus fala assim: aqueles que me aborrecem. Então, adorar ídolo é aborrecer a Deus. A esses que aborrecem a Deus, adorando ídolo, a punição é até a 3ª e a 4ª geração, porque não tem sentido. O vovô, o bisavô, só vê o filho sofrendo, só vê o neto sofrendo, só vê o bisneto sofrendo, mas não vai ver dali para frente. Então não faz sentido. Então essa punição é suave, é até 3ª e 4ª geração, mas a bênção é até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Glória a Deus por isso, pela sua misericórdia, pela bênção que Ele tem para os seus servos que o adoram em espírito e em verdade e dispensam todo tipo de adoração, cujo esse rei aqui envolveu-se nela. Mas eu vou ler outra vez esse: além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão você está, ó rei, a tua vida e todos os teus caminhos, e você não glorificou a Deus. Então, depois de toda essa exposição que Daniel faz, essa exposição introdutória, ele mostra para o rei aquilo que Deus vai aplicar através da escrita, daquela mão. E Daniel, um homem de espírito excelente, mostra ao rei a encrenca em que esse rei espiritual, esse rei está se metendo, a encrenca espiritual em que ele se meteu. Versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. O Daniel está dizendo para o rei. Veja aí o versículo 25, 26 e 27. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Acabou. Pronto. Está resolvido, está decidido. Os teus erros agora são pagos com Deus cortar você do reino. Versículo 26. Tekel. Pesado foste em balança e achado em falta. Você imagina só, na chegadinha do céu, naquele último dia, naquele momento que a pessoa chega lá, já está de joelho diante da grande convocação do último dia, e você encontrar uma anotação: pesado fosse em balança e achado em falta. Então nós temos que corrigir as nossas faltas aqui, agora e não depois. 27. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, o teu reino, aquilo que você dominava, que tinha poder, você perdeu, e agora outras pessoas vão dominar aquilo que você tinha. Perdeu tudo. Versículo 28. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria para ser o terceiro no reino dele, no seu governo.
Mas aí eu chego no versículo 29 e 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, o estrangeiro, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, eu falei que eu ia falar sobre essa festa da morte, essa festa das blasfêmias contra Deus, das bebedeiras, dos utensílios inconvenientes. É a festa da libertinagem e zombaria ao Deus dos céus. Terminou em morte, com a morte do rei. Daquele que promoveu a festa, ele agora é punido, porque ele promoveu uma festa pagã e usando os utensílios sagrados, e isso lhe não foi bom. Paulo fala: de Deus não se zomba, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse homem semeou com bobeira, adoração inconveniente, depravação com as coisas do celestial, do templo. Ele colheu a morte.